Nós fazíamos excursão, ia todo mundo para Mataripe, ia todo mundo para Cachoeira, ia dizer que essa coisa era muito cara. Mas certamente para uma ordem religiosa não deve ter sido esse o fator mais significativo, ou foi? Elas disseram que foi isso, mas por trás disso, eu dizia assim, há um problema de direita e esquerda aqui dentro. Naquele tempo se usava muito direita e esquerda, há um problema de direita e esquerda, e está claro quem é de esquerda, quem é de direita. Foi medo também dos professores, porque aos poucos os professores começaram a assumir, vestir muito a camisa, assumir o colégio de alguma maneira, e chegou um momento que elas diziam que o colégio não podia se manter, que nós propusemos que o colégio se transformasse, em vez de colégio de aluno, em colégio de professor. Não havia faculdade de educação, não tinha ninguém formando coordenador, nem supervisor, nem coisa nenhuma. Nós podíamos fazer isso. Nós, os professores do Santa Bernadette, iríamos assumir o Santa Bernadette, iríamos fazer dali, não se dizia faculdade, mas se dizia um colégio de professores. E aí, algumas delas tiveram medo, né, de que a gente tomasse o colégio da mão delas. Era uma questão de patrimônio. Claro que isto não era a totalidade, muito pelo contrário, era a minoria, mas era uma minoria com poder. Era uma minoria que tinha poder e que chegou ao ponto de, agora não dá mais. Me perguntaram como é que a gente faz para continuar isso, que ia continuar mais um ano. Eu digo, tire o regimento novo, bote novamente o regimento antigo e faça tudo como era há 7 anos atrás, que aí todo mundo sabe fazer, não tem problema. Porque os professores todos foram postos para fora, todo mundo foi indenizado. Você acha que houve alguma pressão política do ponto de vista externo, do regime militar na época? Eu acho que houve medo também disso, porque eles foram lá. Chegou alguma coisa a ter explícita disso? Eles foram lá, eles várias vezes foram lá, mas acontece que a visão de escola que eles tinham era uma escola com uma secretaria, como se o coração da escola fosse a secretaria. Eles botaram abaixo a secretaria e a biblioteca, e não acharam nada demais. A biblioteca eram livros religiosos, até um dia que deixou de ser, e a secretaria tinha somente as cadernetas das meninas, com o que é que o professor estava dando, não era grande coisa. Eles não sabiam que lá havia um lugar que era o coração da escola, que era o serviço de orientação pedagógica, que era a coordenação pedagógica. Lá era uma sala enorme, virada para a Baía de Todos os Santos, e armário, uma parede enorme, cheia de armário, e ali dentro muita coisa a gente tirou e queimou, mas muita coisa a gente deixou porque não era assim tão explícito, mas havia medo. E isso deu medo, né? Algumas vezes eles foram até lá e aí as pessoas tiveram, além de tudo. Mas basicamente para mim não foi isso, não. Basicamente foi uma questão interna. Foi uma questão interna, não terem coragem de assumir que era preciso dar um salto. Esse salto elas não tiveram coragem de assumir. Bom, como eu disse, eu gostaria de retomar a minha passagem do Santa Bernadette para a Secretaria de Educação. Foi o Santa Bernadette que me levou para a Secretaria de Educação. As pessoas que iam ao Santa Bernadette, da Secretaria ou fora dela, começaram a ver o trabalho da gente e, quando precisaram de uma pessoa para cuidar do ensino normal, lembraram que lá no Santa Bernadette tinha uma pessoa que estava cuidando do ensino normal. Então, foi Ramakrishna, no tempo que Ramakrishna Bhagavan dos Santos era superintendente do ensino, a Rama foi me buscar para ser do ensino, responsável pelo ensino normal. Eu fui para lá, mas aí não demorou muito, porque logo, logo o doutor Navarro já entrou. Então, eu pude levar para a Secretaria de Educação o grupo que trabalhava comigo no Santa Bernadette. De sorte que, na secretaria, nós continuamos o trabalho, já agora a nível de sistema, nós continuamos o trabalho que fazíamos no Santa Bernadette, os mesmos princípios, as mesmas formas, etc. E aí, pusemos coordenação pedagógica nos colégios, íamos para os colégios para discutir, cada um ia para um colégio para discutir a ideia de fazer a coordenação pedagógica, montar a coordenação pedagógica. Depois disso,
visitamos os colégios do interior, fizemos também a mesma coisa nos colégios do interior, eram 19 escolas normais no interior, então fomos a todas as escolas normais, fizemos esse trabalho, que era este trabalho de mudança de pensamento, entendeu? Fazer que a escola começasse a ser importante dentro do sistema, porque é interessante. Naquele tempo, o próprio Ministério tinha um tratamento assim, era muito bom estarmos juntos ali, a Jesus e nós. A escola era uma coisa que não tinha importância nenhuma, então era preciso fazer a legislação, fazer as portarias, e não queriam saber o que estava acontecendo na escola. Isso em que ano, professora? Isso foi em 1968, 1969. Você vê que já era um tempo para cá, já foi nos anos 60. Eu me lembro, eu sempre ia ao seminário, não sei o que, lá do Ministério, e uma vez eu ouvi uma professora responsável pelo ensino secundário do Brasil dizer: mas vocês estão querendo discutir escola? Não é escola que nós vamos ter que discutir, nós vamos ter que discutir o sistema. E eu tive que dizer a ela: professora, e o sistema existe por quê? Não é a escola que tem que ser discutida. Era uma coisa séria você pensar que isso existiu em determinado tempo. Quer dizer, essa é a época em que, claro que não éramos somente nós, tinha muita gente pensando isso, querendo que a ponta fosse contemplada com aquelas coisas, né? E nessas idas às escolas, o que a gente estava fazendo era isso, ver o que é que estava acontecendo na escola, como é que a escola estava andando, etc, etc. Bom, eu não falei aqui da diferença entre o ensino primário e o ensino médio, porque não foi o caso, mas eu acho que é hora de dizer que no ensino primário se fazia esse trabalho, mas era um trabalho individualista, porque o professor primário é um professor polivalente e é ele sozinho com a sala de aula, ele dando todas as disciplinas. Então, o supervisor ia lá, era mesmo trabalho de supervisor, ou então, quem fez pedagogia sabe, trabalho de professor de metodologia ou de didática, o supervisor ia lá olhar como é que ele estava ensinando português, matemática, etc, etc. Era um trabalho individual. O que nós fazíamos no ensino médio era foco no ato pedagógico, então era juntar todos os professores da mesma série, às vezes da mesma classe, quando o assunto era mais complicado, mas os professores da mesma série, e saber como é que os meninos estão aprendendo ou por que não estão aprendendo. Então, a gente focava as coisas no ensino-aprendizagem, que era na aprendizagem-ensino, que era o que a gente fazia no Santa Bernadette. Então, havia uma diferença entre a forma de trabalhar do ensino primário e a forma de trabalhar do ensino médio. Isso está ligado a como foi introduzida a supervisão no Brasil. Foi introduzida pelo ensino primário, foi introduzida pelos americanos, que de repente acharam que era preciso que a educação ajudasse a que este quintal funcionasse bem. Então, os livros que vinham eram livros americanos traduzidos, as primeiras supervisoras foram se formar nas escolas, nas faculdades, nas universidades americanas, e foi assim que o primário se manteve todo o tempo fazendo uma supervisão do estilo de supervisão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, evidentemente, ampliavam mais, faziam supervisão clínica, que era uma coisa ainda mais individual, que era a criança que tinha problema, acompanhar o problema da criança. Nós, do ensino médio, nós tínhamos influência europeia. A nossa influência era influência francesa, influência belga, onde se faziam classes experimentais e onde essas coisas que eu estou dizendo, foco na aprendizagem do aluno, onde isso era feito. Eu nunca fui, nenhum de nós, na verdade, nunca esteve na Europa, mas havia entre nós pessoas que iam e que se sentiam responsáveis na volta de passar para nós as novidades, de contarem. Naquele tempo era filme Super 8, então de trazer o Super 8 para a gente ver como é que era feito o conselho de classe, que não tinha nada a ver com aprovar ou reprovar aluno,